James, de Percival Everett, parte 1, capítulo 8. Eu estava mais do que feliz de ter enviado Huckleberry em sua missão no continente. Meu prazer em vê-lo ir tinha 3 motivos. Se ele fracassasse e fosse descoberto, era possível que fosse acusado de ter me ajudado a fugir, em vez de eu ser visto simplesmente como fugitivo. E talvez eu não fosse mais suspeito de sua morte e ou sequestro, sendo que o castigo por qualquer das duas coisas seria tortura e morte. Por fim, se Huck conseguisse voltar sem ser detectado, ele poderia me trazer as muito desejadas e necessitadas notícias sobre as condições de minha família. Fiquei orgulhoso pela maneira como ele usou toda a força com seu corpinho para remar contra a correnteza. A neblina da manhã já havia sido quase toda incinerada quando ele pisou em terra firme. Eu mal conseguia vê-lo amarrando seu barco a uma árvore e cobrindo-o com folhagem. Ele subiu o barranco todo atrapalhado em seu vestido e desapareceu. Voltei para a caverna. Comi um pouco de peixe seco e tirei um cochilo, durante o qual não sonhei. Eu sabia, por experiência própria, que a picada da cobra provavelmente não me mataria. Minha maior preocupação era com o local da picada, com o ferimento, não com a peçonha. As perfurações gêmeas haviam cicatrizado sem nenhum inchaço. Esse alívio permitiu que eu dormisse. O fato de que estivesse dormindo tanto era levemente perturbador, mas eu seguia melhorando. Me sentia mais forte toda vez que acordava, forte o bastante para ficar impaciente. Coletei madeira e mantive o fogo aceso. Peguei os bagres presos na linha, comi um pouco e pendurei um pouco sobre o fogo, cortando em tiras para secar. Fiquei imaginando que eu teria de me esgueirar pelo meio do mato, com ou sem o Huck, durante algum tempo. Tornei-me nervoso e vigilante após o segundo dia. Usei mais folhagem para esconder a entrada da caverna e fiz um banquinho para me sentar, de onde eu podia observar o lado de fora. Não que tivesse a menor ideia do que faria caso avistasse alguém se aproximando. O garoto tinha levado a canoa, de modo que passei algumas horas trançando galhos, mas aquilo não era uma balsa de verdade. Uma balsa de verdade teria de ser construída na beira d'água, mas eu não podia correr esse risco. Fiquei refletindo sobre a ideia de contar a Huckleberry que o corpo que eu tinha visto dentro daquela casa alagada era o de seu pai. Imaginei que, sabendo disso, talvez ele voltasse a se sentir seguro na casa da Sra. Watson. Para falar a verdade, eu não sabia por que tinha guardado aquilo só para mim. Talvez, temendo ou não por ele, eu tenha ficado preocupado que a tristeza pudesse tomar conta do garoto, caso seu pai, odiado ou não, tivesse morrido. Fiquei refletindo com egoísmo sobre como uma reação negativa de Huck poderia me afetar, mas só senti culpa por isso brevemente. Agora que eu havia guardado essa informação comigo por tantos dias, talvez ele ficasse furioso. Talvez me traísse e provocasse a minha captura. Perto do fim do 3º dia, observei uma coluna de fumaça do outro lado da ilha. Foi uma visão aterrorizante. Podiam ser pescadores ou caçadores, mas fiquei louco para descobrir o que estava acontecendo por lá. Eu tinha visto sinais da presença de porcos selvagens, mas eles eram abundantes no continente. Por aqui eu só tinha visto mesmo pássaros, cobras, esquilos e coelhos. Fiquei tenso e comecei a pensar em que direção eu correria se visse alguém, ou, melhor, se alguém me visse. Ouvi passos triturando o tapete de folhas mortas da floresta e estava prestes a empreender minha fuga quando a voz de Huck surgiu em meio às árvores. Jim, ele chamou, mas não muito alto. Tô aqui, eu disse. A gente tem que sair daqui, ele disse. Eu sei. Apontei para a fumaça. Eu que fiz aquele fogo. Achei que tinha uns homens me seguindo, então acendi esse fogo lá para despistar.
Muito bem pensado, eu disse. Deixei a canoa no pontal sul. Você tem certeza que eles estão vindo? Ele estava atrás de mim, isso é o que eu sei. Acho que ele está me seguindo, mas certeza eu não tenho. Acho que a gente tem que sair então. Não vamos arriscar. Recolhi nossa comida enquanto Hulk tirava o vestido e colocava as calças e a camisa. Eu queria ouvir seu relato, mas teria de esperar. Atravessamos a ilha pelo meio para permanecermos escondidos. Nem toda a água da enchente havia escoado, de modo que nos vimos andando com água limosa pelos joelhos. Eu não tinha a menor dúvida de que precisaríamos tirar sanguessugas um do outro. Hulk estava levantando muito as pernas porque elas eram curtas, mexendo demais a água. Fiquei imaginando que aquele movimento todo poderia alertar as cobras boca de algodão. Fiquei mais esperando do que imaginando, na verdade. Congelamos quando ouvimos vozes ecoando por entre as árvores. Nós carregávamos nossa comida e esparsos utensílios sobre a cabeça. É melhor você parar com essa barulheira aí, Huck. Acho que sim. Você sabe quem que são? Não, Jim. Eu nem sei se eles estão atrás de nós. Eu é que não quero descobrir. Entramos na canoa e a empurramos para a água. Começamos a tremer porque não subimos no barco, mas ficamos na água, para não chamar a atenção. Logo estaríamos longe da margem, sendo levados pela correnteza. Capítulo 9. Subimos na canoa e nos deitamos. Perguntei ao garoto se ele estava bem. Ele disse que estava com frio. Eu disse para tirar suas roupas molhadas e se cobrir com um pano que eu havia usado para embrulhar o peixe seco. Tirei minha camisa e torci o máximo que pude. Você viu minha família? Perguntei. De longe, ele disse. Parecia tudo bem. Elas estavam tristes. Que mais que você viu? Que você descobriu? Contar sua história o ajudaria a se distrair do frio que sentia e do mal que estava passando. Primeiro eu cheguei na praia, uma pequenininha, que fica atrás da casa do Stinson, sabe? Onde tem aquelas videiras cobrindo a cerca. Sei onde que é. Tá, daí tinha uma mulher num barraco. Não sei se ela é Stinson ou não. Ela era alta, quase da sua altura. Para falar a verdade, ela parecia um homem. Ela tinha umas mãozona. Acho que porque eu estava todo molhado, enlameado, que ela me chamou para perto. Ela me chamou de menina, você acredita? Chamou, é? Mas eu não sei se ela acreditou mesmo. Ela ficava me olhando, só que gostava de falar, e ela me disse que os pessoal estava procurando meu assassino. Ela não disse meu assassino, ela disse os assassinos do Huck. Ela contou que as pessoas primeiro culpou meu pai e quase enforcou ele. Mas não enforcaram, eu disse. Não, como você sabe? Parpite. Daí ela disse que eles acharam que você tinha me matado. Meu coração parou. Eu fiquei achando que ela sabia que estava falando comigo. Só que aí eles voltou a achar que tinha sido meu pai. Acho que foi porque ele fugiu da cidade e ninguém mais viu ele. Tem uma recompensa de $200 pela cabeça dele. Ele fez uma pausa. Que foi? E tem uma de $300 pela sua. Não falei nada. Eu fui escondido para a cidade tentar encontrar o Tom Sawyer. Achei que talvez ele pudesse ajudar a gente. Só que todos os meninos estavam trancados dentro de casa, porque tinha um assassino de menino à solta. Pelo menos foi o que eu entendi. Você ouviu conversa de alguém? Eu ouvi o juiz Thatcher falando com um sujeito, mas ele estava falando o que eu já tinha ouvido daquela mulher. Mas você não falou com nenhum escravo? Ele fez que não com a cabeça. Eu dormi no galpão da Sra. Watson uma noite. Entrei escondido na cozinha e peguei umas velas e uns fósforos para nós. Peguei um queijo, só que eu perdi.
Daí eu não conseguia achar a canoa. Tinha escondido ela no celeiro daquela mulher, mas fiquei achando que ela sabia que eu estava lá. Quando eu achei o barco e entrei na água, vi uns homens me seguindo. Pelo menos eu acho que ele estava me seguindo. Como é que estava minha mulher? Eu te disse, triste. E a minha menininha? Triste. Deitei-me de costas, olhando para o céu que eu não conseguia ver, e fiquei pensando em tudo aquilo. Eu voltaria para buscar minha família, prometi a mim mesmo. Chegamos até a costa e nos escondemos no meio do mato. Na manhã seguinte, comemos um pouco da nossa comida, bagas e bagre. Guardamos o peixe seco e os biscoitos que Huck havia roubado. Sempre de olho nos barcos que passavam pelo rio. Construímos uma balsa simples com uma cobertura e a amarramos ao nosso barco. A gente viaja de noite, eu disse a ele, e a gente pode pescar, comer e descansar de dia. Parece uma boa. Huck virou o peixe que estava assando no espeto suspenso sobre o fogo. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você acha que meu pai me odeia? Odeia é meio forte, eu disse. Como você falaria então? Que nem você falou mesmo. Ele também te odeia, falou Huck. Claro que ele me odeia. Eu sou escravo. Por que ele tem que te odiar só porque você é escravo? Porque o mundo é desse jeito, Huck. Não, ele tem um ódio todo especial de você. Concordei com a cabeça. O sol se pôs e, com a neblina, consideramos ser um bom momento para zarparmos. O Mississippi é mais rápido do que parece. É por isso que ele é assustador. Você começa a navegar pelos afluentes achando que é um rio calmo, e aí, quando desemboca nele, vê que é uma outra história. Por causa da enchente recente, precisávamos nos afastar bastante das margens para não acabarmos presos em meio aos destroços e da vegetação. Isso deixava tudo mais angustiante. Os barcos de passageiros não conseguiam nos enxergar, não que fossem desviar caso nos vissem, e, frequentemente, ainda que fizessem muito barulho, não conseguíamos identificar, no meio daquela neblina, onde estava a embarcação até que ela estivesse muito perto. As ondas que esses barcos levantavam em sua passagem nos balançavam loucamente, mas ainda por conta do nosso esconderijo, que deixou o nosso barco assimétrico e mais pesado na parte de cima, perderíamos muito tempo tirando a água do barco com as únicas latinhas que tínhamos. Era um trabalho exaustivo. A neblina se dissipou e conseguimos enxergar as luzes dos barcos e dos passageiros navegando pelo rio. Também vimos a Full Mile Island. A ilha parecia não ter fim. E foi aí que percebi o quanto eu estava longe da minha família. Então Huck deu um grito, e eu olhei para trás e vi um enorme barco de passageiros às nossas costas. Ele devia estar com algum problema nos motores, porque não fazia barulho. Remamos na direção da margem o mais forte que conseguimos. Eu senti o repuxo da água nos segurando. Vai, Huck, tem que remar com força. Tô tentando, ele gritou. Nosso barco começou a inclinar perigosamente na direção do navio e, em seguida, como se quisesse nos livrar daquele apuro, ele se endireitou. Olhei para Huck e ele também sabia o que estava por vir. A onda. Nos agarramos à nossa criação da melhor maneira que pudemos, não só para evitar que ela tombasse, mas também que se despedaçasse. A onda nos atingiu, uma parede de água. Perdemos parte do nosso abrigo. A água nos encharcou por completo e nos sacudiu com violência. Segurados com apenas uma das mãos, começamos a tirar a água do barco enlouquecidamente. — Você acredita em Jesus? Gritou Huck. — Claro, eu disse. — Mas será que não é melhor você pedir para ele ajudar nós? Acho que ele não deve dar muita bola para as vontades de um escravo. O navio já estava longe, mas continuávamos tirando água do nosso barco.
Balançávamos com menos força agora. Tu rezou para o Nosso Senhor? Perguntei. Não deu tempo, disse Huck. Mas a gente conseguiu do mesmo jeito. Acho que sim. Capítulo 10. Capítulo 10. Seguimos descendo o rio por alguns dias. Depois que Savertown ficou para trás, não havia mais muito para se ver. Ainda assim, nós viajávamos à noite e procurávamos o que comer durante o dia. Tentamos usar uma linha de pesca algumas vezes, mas Huck quase puxou uma boca de algodão para dentro do barco, de modo que desistimos. O rio se bifurcou e estreitou, e decidimos que poderíamos viajar um pouco durante o dia também. Esse plano não durou muito tempo. Acabamos caindo de volta num amplo canal e avistamos alguns homens apontando para nós do convés de um barco de passageiros de pequeno porte. Isso nos encheu de medo e nos mandou de volta para o escuro. Uma noite, enquanto a fogueira queimava, Huck perguntou: "Por que você não me deixa te levar para o outro lado do rio? Em Illinois, você vai ser um homem livre." Eu já tinha pensado nisso, mas de alguma forma me pareceu que me deixaria ainda mais distante da minha família. A escravidão não reconhecia fronteiras imaginárias. Eu precisava de dinheiro. Pensei nisso, Huck, mas nós é amigo. Eu não posso te abandonar. E eu estava falando sério. Huck era apenas um menino. Huck concordou com a cabeça. Você sabe para onde a gente está indo? Não faço ideia, mas a gente está a caminho. A noite caiu e nós zarpamos. Cerca de 1 hora depois, veio uma tempestade que começou a nos jogar para lá e para cá, como se fôssemos um brinquedinho dentro d'água. Havia relâmpagos estalando ao sul, mas a chuva estava claramente vindo em nossa direção. Que você acha? Perguntei. Não sei. Ficar na água com um raio não é boa ideia. Olha, ele disse. Ele apontou. À nossa frente havia um barco a vapor encalhado num banco de areia. Estava inclinado num ângulo de uns 45 graus, mais ou menos. Huck remava para frente, enquanto eu usava o meu remo como um leme, fazendo o melhor que podia para nos desviar. Que você está fazendo, Jim? Não é boa ideia entrar ali. Claro que é. Vai saber o que a gente vai encontrar lá. Pode até ter um tesouro, ouro, prata, diamante e essas coisas. De repente a gente encontra até uma lâmpada com um gênio. Não tem nada capaz de matar um escravo mais rápido do que dar um pouco de ouro para ele. E esse gênio, com certeza, não vai atender nenhum pedido de um escravo. Talvez tenha comida, tipo aquelas latas de feijão e tal, mais toucinho. Era um bom argumento, mas mesmo assim, fiz que não com a cabeça. Bom, eu vou entrar nele. Eu me rendi e o ajudei a remar em direção à carcaça do barco. Quando chegamos mais perto, pudemos ver que ele não estava inteiramente atolado no banco de areia, e sim preso a uma árvore enorme. Huck nos amarrou a uns arbustos perto da margem. Parei na parte traseira do barco, onde a roda d'água jazia imóvel e morta. Um dos raios da roda, quebrado, apontava para o céu, e outro para a margem do rio. O nome do barco estava escrito na popa. Que diz aí? Perguntei. Walter Scott, disse Huck. Quem será que é? É o nome do barco, Jim. Ah, você não vai subir? Ele perguntou. Eu vou é ficar bem aqui, vigiando. Boa ideia, disse Huck. Aí você dá um assobio de alerta caso alguém ou algum perigo esteja se aproximando. Fiquei olhando enquanto Huck escalava aquele convés escorregadio. Depois me agachei debaixo do casco emborcado para me proteger da chuva. Por causa do vento, minha proteção não protegia praticamente nada. Eu estava muito encharcado, tentava pensar, mas não conseguia. Então Huck veio derrapando pelo convés e caiu dentro d'água. Estava tremendo. A gente tem que sair daqui, ele disse. Nós tem que sair daqui. Vamos logo, Jim.
Que foi, Huck? Qual que é o problema? Perguntei, enquanto rumávamos para o lugar onde havíamos amarrado nosso barco. Antes que ele pudesse responder, vimos que nossa embarcação havia se desfeito e seus pedaços estavam boiando ao longe no rio. Acho que eu amarrei muito mal as coisas tudo, disse o garoto. A gente tem que se esconder, a gente precisa. Por quê? Tinha uns ladrão lá dentro do barco. Ele estava dividindo o roubo e um deles estava dizendo que tinha que matar um outro camarada. Eu não vi esse. Não sei onde está esse um. Eu te disse para não entrar lá, não disse? Balancei a cabeça. Bom, agora não dá mais para voltar atrás. Ouvimos vozes graves vinda do Walter Scott. Puxei Huck para o meio do mato. Ficamos olhando os homens colocando as coisas que haviam roubado dentro de um esquife. Então veio uma onda grande. Levantou o Walter Scott e o jogou de volta com um baque seco. Um raio iluminou o céu e um trovão fez tudo tremer. A tempestade havia nos alcançado. Os homens entraram de volta no barco de passageiros. Eu sabia que tínhamos que sair dali. Nosso barco já era. Quando olhei para Huck, percebi que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Fomos andando escondidos pela vegetação até chegar bem perto, e então saímos correndo em direção ao esquife dos ladrões. Desamarrei a corda e a correnteza nos puxou para o meio do rio em questão de segundos. Outra onda gigante ergueu e jogou os destroços do navio com força mais uma vez. Os ladrões foram correndo até o convés. Nós não conseguíamos vê-los, mas os ouvimos gritando e xingando. Peguei os remos e não os usei para muita coisa a não ser impedir que o barco virasse, o que já dava muito trabalho. O céu foi se desencrespando e a tempestade agora estalava ao nosso alcance, seus trovões meros rugidos ao longe. Conduzi o barco até a margem, não porque o dia estivesse nascendo, mas porque eu estava exausto. Nos embrenhamos no meio do mato e nos deitamos de costas. Estávamos completamente encharcados, mas não chovia. Quando o dia clareou, resolvemos examinar o saque, como Huck chamava. O garoto estava muito empolgado com aquela aventura toda. Eu admirava aquilo. Tinha até inveja, para falar a verdade. Poder sentir-se daquele jeito nesse mundo, sem ter medo de acabar enforcado ou algo ainda pior. No fim das contas, os ladrões não estavam muito interessados em comer, uma vez que não havia nenhuma comida entre os itens roubados. Havia joias, roupas, charutos e livros. Tive que esconder meu entusiasmo com a descoberta dos livros. Sobre o valor monetário deles, eu nada sabia, mas seu valor intelectual ficou imediatamente claro para mim. Havia entre eles exemplares do Tratado sobre a Tolerância e Cândido ou o Otimismo de Voltaire, e discursos sobre a origem e os fundamentos da igualdade entre os homens, de Rousseau. Eram livros que eu tinha visto nas estantes do juiz Thatcher e estava louco para ler. Também havia uma Bíblia e um livro sobre adestramento de cavalos, e um panfleto. Eu o peguei e fiquei analisando a capa surrada, cor de creme. Narrativa da vida e das aventuras de Venture, um nativo da África, mas residente há mais de 60 anos nos Estados Unidos da América. O livreto fino parecia mole, como se tivesse sido manipulado por mãos suadas. Supostamente, o texto havia sido relatado pelo autor. Relatado. A gente pode vender essas joias, disse Huck. Concordei com a cabeça. Por que você pegou esses livros? Perguntou Huck. Achei legal, eu disse. Que esquisito. Como é que um livro vai ser legal? Ele pegou o livro de Rousseau e ficou folheando. Não tem nem figuras. Gostei do peso deles, falei. Huck ficou me encarando por uns poucos segundos muito longos. Não consigo entender esses crioulos mesmo, ele disse. Por algum motivo,
Aquela palavra soou estranha saindo da boca de Huck. Acho que ele pensou a mesma coisa, porque compartilhamos do mesmo silêncio constrangido. Quem sabe eu não aprendo a ler com esses livros, eu disse. Você podia achar uns livros mais fácil para começar que esses aí. Ele percebeu que eu havia deixado a Bíblia de lado. Você não quer esse aqui, a Bíblia? Senti que estava encurralado. Não, eu disse. Posso ficar com esses outros? Eu é que não vou querer. Coloquei-os de volta no saco em que eles estavam. Você é um grande mistério para mim, Jim. Com certeza, um mistério. Acho que sou mesmo, Huck. Primeiro, você não quer ir para Illinois, onde você ia ser um homem livre. Agora você está aqui juntando o livro porque achou legal. Juro que eu não entendo.